Hoje é sexta-feira! Dia de leitura com Tony Robbins no nosso café literário. Vamos para o nosso 13º dia com o Tony Robbins. Ele nos ensinando várias coisas sobre como assumir o controle de tudo que a gente tem na nossa vida, despertando aí o nosso gigante interior. E a leitura de ontem para mim foi muito marcante, né? Espero que para você também. Vamos cane em tudo em nossas vidas, né? Vamos ter esse aprendizado constante, ativo, vivo, dinâmico, todos os dias, e repensar no que a gente pode ser melhor amanhã, o que a gente pode melhorar a cada dia, para se tornar 1% que seja melhor do que a gente foi ontem. E eu acredito que, passinho a passinho, a gente se torna realmente um gigante ou uma gigante, né? Então, vamos lá continuar com o nosso Tony Robbins. Hoje, 13º dia de leitura do livro Desperte Seu Gigante Interior, como que a gente pode assumir o controle de nossas vidas. O Tony Robbins dá dicas incríveis de como que a gente pode estar melhorando a si mesmo, melhorando nossas atitudes, melhorando o nosso modo de pensar, o nosso pensamento. Afinal, terminamos com a frase de ontem, né? Assim como pensa em seu coração, assim ele é. Oiê! Ei, que bom! Sejam bem-vindas! Deixa eu enviar aviãozinho pra galera. Vamos enviar mensagenzinha pro povo se lembrar de estar aqui e ver que a gente está ao vivo neste momento. Queria saber o que vocês estão achando da leitura, o que vocês estão achando desse café literário, se vocês estão gostando, se está fazendo a diferença na vida de vocês de alguma forma. Eu acredito que para mim está fazendo. E eu acredito que para você também, né? Porque são pequenas mudanças que a gente acaba fazendo e que tornam a nossa vida um pouquinho diferente do que ela tá. E se a gente está insatisfeita com alguma coisa na nossa vida ou insatisfeito com alguma coisa na nossa vida, a primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar a direção, né? Ter um rumo diferente para que a gente possa alcançar o resultado que a gente deseja. Reajustar as velas. Olha que bonitinho. É isso aí. Então vamos lá. Vamos continuar com a nossa leitura de hoje. Hoje a gente está no 13º dia de leitura do livro Desperte Seu Gigante Interior, do Tony Robbins, e a gente continua. Como eu falei ontem, nós paramos em Provérbios 23:7, quando ele dizia, assim como pensa em seu coração, assim ele é. E continuamos então com a leitura do Tony Robbins. Opa, vou botar aqui o timerzinho para a gente não se perder. Então vamos lá. Descobrimos muitas coisas sobre as convicções, mas para assumir de fato o controle de nossa vida, precisamos saber que convicções já estamos usando para nos orientar. Neste momento, pare tudo o que está fazendo e aproveite os próximos 10 minutos para se divertir um pouco. Inicie uma análise de todas as suas convicções, tanto as que fortalecem quanto as que enfraquecem. Pequenas convicções que não parecem ter qualquer importância e convicções globais que parecem fazer uma grande diferença. Não deixe de incluir convicções de si, como: se eu tiver empenho total, sistemático, então terei sucesso. Ou, se eu demonstrar uma paixão total por essa pessoa, então ela vai me abandonar. Ou convicções globais, como as convicções sobre as pessoas. As pessoas são basicamente boas, ou as pessoas são um pé no saco. Convicções sobre você mesmo, convicções sobre oportunidades, convicções sobre tempo, convicções sobre escassez e abundância. Anote tantas convicções quanto puder lembrar durante os próximos 10 minutos. Isso é um exercício para a gente fazer depois da leitura, né? Podia ter acabado ontem isso, mas enfim. Anote tantas convicções quanto puder lembrar durante os próximos 10 minutos. Por favor, conceda a si mesmo a dádiva de fazer isso agora. Depois que o fizer, eu lhe mostrarei como pode reforçar suas convicções fortalecedoras
e eliminar as enfraquecedoras. Faça isso agora. Dispensou tempo suficiente para se certificar de que escreveu as duas listas, tanto as convicções fortalecedoras quanto as enfraquecedoras? Se não, volte e faça-o agora. O que aprendeu com isso? Tire um momento agora para analisar suas convicções. Faça a escolha e circule as 3 convicções mais fortalecedoras em sua lista. Como o fortalecem? Como fortalecem sua vida? Pense nos efeitos positivos que exercem sobre você. Anos atrás fiz uma lista assim e constatei que era muito valiosa, porque descobri que tinha uma convicção que era pouco aproveitada. Era a convicção: sempre há um meio de inverter uma situação se me empenho de verdade. Pensei ao ler a minha lista, é uma convicção que precisa ser reforçada e convertida numa crença. Fico contente por ter feito isso, pois apenas um ano depois, essa convicção foi como uma boia salva-vidas, permitindo-me atravessar um dos períodos mais difíceis numa ocasião em que tudo ao meu redor parecia afundar. Não apenas me reanimou, mas também me ajudou a lidar com um dos mais terríveis desafios pessoais e profissionais que já enfrentei até hoje. Essa convicção, esse senso de certeza, possibilitou-me encontrar meios de mudar a situação, quando todos ao meu redor diziam que era impossível. Não apenas consegui, mas também transformei os maiores desafios nas maiores oportunidades. E você pode fazer a mesma coisa. Analise sua lista e reforce sua intensidade emocional e o senso de certeza de que essas convicções são verdadeiras e reais, e assim podem orientar seus comportamentos futuros. Então, faça uma lista de convicções fortalecedoras e convicções enfraquecedoras. Pega o papel, uma caneta, depois da leitura de hoje, faça isso. Convicções, vou repetir, tá? Porque já me falaram que eu falei rápido demais e não conseguiram anotar. Convicções de ser. Por exemplo, se eu tiver empenho total sistemático, então terei sucesso. Ou, se eu demonstrar paixão total por essa pessoa, então ela vai me abandonar. Ok? Convicções globais, como as convicções sobre as pessoas. As pessoas são basicamente boas. As pessoas são pé no saco. A gente pensa muito isso, não? As pessoas são insensíveis. Convicções sobre você mesmo. Convicções sobre oportunidades. Convicções sobre tempo, sobre escassez, sobre abundância. Faz a lista. Convicções fortalecedoras, convicções enfraquecedoras. Agora vamos verificar suas convicções limitadoras. Ao analisá-las, pode determinar algumas das consequências que essas convicções acarretam? Circule as 2 convicções mais enfraquecedoras. Decida agora, de uma vez por todas, que você não está mais disposto a pagar o preço que essas convicções cobram de sua vida. Lembre-se de que, se começar a duvidar das convicções e questionar sua validade, pode eliminar as pernas de referência para que não causem mais qualquer impacto em você. Tire essas pernas de certeza debaixo de suas convicções enfraquecedoras, fazendo para si mesmo alguma das seguintes perguntas. Vou falar devagar, tá? Para dar tempo de vocês anotarem. Até que ponto essa convicção é ridícula ou absurda? Até que ponto essa convicção é ridícula ou absurda? Segunda pergunta. A pessoa com a qual aprendi essa convicção podia ser tomada como modelo nessa área? Quase que assim. Essa ideia é minha ou é do Cuco? Em última análise, o quanto vai me custar, em termos emocionais, se eu não me livrar dessa convicção? O quanto vai me custar, em termos emocionais, se eu não me livrar dessa convicção? Quarto, o quanto vai me custar em relação a relacionamentos se eu não me livrar dessa convicção? Quanto vai me custar em relação a relacionamentos se eu não me livrar dessa convicção? Quinto,
O quanto vai me custar em termos físicos se eu não me livrar dessa convicção? Em termos físicos, o que vai me custar se eu não me livrar dessa convicção? Sexto, o quanto vai me custar em termos financeiros se eu não me livrar dessa convicção? E por último, sétimo, o quanto vai me custar em relação à família e pessoas amadas se eu não me livrar dessa convicção? Se você dispensou o tempo suficiente para responder essas perguntas com toda sinceridade, pode descobrir que as convicções enfraqueceram de forma significativa sob a análise das indagações. Agora crie uma associação plena com tudo o que essas convicções têm lhe custado e com o custo real no futuro se não mudá-las. Vincule uma dor tão intensa que vai querer se livrar dela para sempre e depois, finalmente, decida fazer isso agora. Não podemos nos livrar de um padrão sem substituí-lo por outro. Por isso, neste momento, escreva os substitutos para as duas convicções limitadoras que acabou de eliminar. Qual é a antítese? Por exemplo, se você tinha a convicção de que nunca poderei ter êxito porque sou mulher, sua nova convicção pode ser: porque sou mulher, disponho de recursos com que nenhum homem jamais poderá contar. Quais são algumas das referências que você tem para apoiar essa ideia, a fim de que comece a sentir certeza a respeito? À medida que reforça e fortalece essa convicção, começará a orientar seu comportamento de uma maneira inteiramente nova e mais fortalecedora. Se não tem obtido o resultado que deseja em sua vida, sugiro que pergunte a si mesmo: em que eu teria que acreditar para alcançar o sucesso aqui? Ou, quem já conquistou o sucesso nessa área e no que eles acreditam de uma forma diferente da minha sobre o que é possível? Ou, em que é necessário acreditar para ter êxito? Você pode muito bem descobrir a convicção básica de que tem se esquivado. Se experimenta dor, caso se sinta contestado, frustrado ou irado, pode querer perguntar a si mesmo: em que eu teria de acreditar para me sentir assim? O milagre deste processo é simples, é que vai revelar convicções que você nem imaginava que possuía. Por exemplo, se você se sente deprimido e pergunta a si mesmo: em que terei que acreditar para me sentir deprimido? Provavelmente pensará em algo relacionado com o futuro, como: as coisas nunca vão melhorar ou não há esperança. Quando ouvir essas convicções verbalizadas, você pode muito bem pensar: não acredito nisso. Estou me sentindo mal agora, mas sei que não ficará ruim para sempre. Isso também vai passar. Ou pode simplesmente concluir que uma convicção de ter problemas em caráter permanente é destrutiva e que nunca mais vai admiti-la. Enquanto avalia essas convicções limitadoras, observe como seus sentimentos mudam. Compreenda, acredite e confie que, se mudar o significado de qualquer evento em sua mente, mudará imediatamente como se sente e o que faz, e assim mudará suas ações e transformará seu destino. Mudar o que alguma coisa significa mudará as decisões que você toma. Lembre-se, nada na vida tem qualquer significado a não ser aquele que você mesmo concede. Portanto, trate de fazer uma opção consciente pelos significados mais sintonizados com o destino que escolheu para si mesmo. As convicções possuem o terrível potencial de criar ou destruir. Creio que você pegou este livro porque lá no fundo decidiu que não se contentará com menos do que o melhor de que sabe que é capaz. Quer mesmo controlar o poder de criar a visão que deseja em vez de destruir seus sonhos? Então, aprenda a escolher as convicções que o fortalecem. Crie as crenças que o impelem na direção do destino que aproveita o que há de melhor em você. Sua família, sua empresa, sua comunidade e seus pais não merecem menos do que isso. Liderança e o poder da convicção. Líderes são aqueles indivíduos que vivem por convicções fortalecedoras e ensinam os outros a explorar todo o seu potencial, mudando as convicções que os limitavam. Um grande líder que me impressiona é uma professora chamada Marva Collins. Talvez você tenha assistido ao programa 15 Minutes,
ou o filme que fizeram sobre ela. Há 30 anos, Marva utilizou seu poder pessoal e decidiu afetar o futuro, fazendo diferença na vida de muitas crianças. Seu desafio. Quando obteve seu primeiro emprego de professora num lugar que muitos consideravam como o gueto de Chicago, seus alunos do segundo grau já haviam decidido que não queriam aprender alguma coisa. Um ponto que você verá reiterado neste livro muitas vezes é que quando duas pessoas se encontram, a que tomou uma decisão real, ou seja, a que tem um empenho a um nível mais profundo, sempre acaba influenciando a outra se houver um contato genuíno. A missão de Marva era transformar as vidas daquelas crianças. Ela não tinha uma mera convicção se podia causar um impacto sobre as crianças. Possuía uma crença fervorosa e profunda de que as influenciaria para o bem. Não havia limite para a extensão de seu trabalho. Confrontada com crianças rotuladas de dislexas e com vários outros tipos de distúrbios de aprendizado e comportamento, ela concluiu que o problema não estava nas crianças, mas sim na maneira como lhes ensinavam. Ninguém as desafiava o suficiente. Em consequência, as crianças não tinham uma convicção em si mesmas, não tinham referências de serem pressionadas a avançar e descobrir quem realmente eram ou do que eram capazes. Os seres humanos reagem aos desafios e aquelas crianças, Marva estava convencida, precisavam disso, mais do que qualquer outra coisa. Por isso, ela descartou todas as cartilhas antigas e passou a ensinar Shakespeare, Sófocles e Tolstói. Os outros professores disseram coisas como: não há a menor possibilidade, essas crianças nunca vão entender. E como se pode imaginar, muitos atacaram Marva em termos pessoais, alegando que ela ia destruir a vida das crianças. Mas os alunos de Marva não apenas compreenderam o material, como também se desenvolveram. Por quê? Porque ela acreditava com o maior fervor na singularidade do espírito de cada criança e em sua capacidade de aprender qualquer coisa. Comunicava-se com tanta sintonia e amor que as levou a acreditarem em si mesmas, algumas pela primeira vez em suas jovens vidas. Os resultados que ela obteve por décadas de uma forma sistemática foram extraordinários. Conheci Marva e a entrevistei na escola preparatória Westside, a escola particular que ela fundou fora do sistema escolar de Chicago. Depois do encontro, decidi entrevistar alguns alunos. O primeiro que abordei tinha 4 anos. Com um sorriso encantador, apertei sua mão. Oi, sou Tony Robbins. Como vai, Sr. Robbins? Meu nome é Talmadge E. Griffin. Tenho 4 anos. O que gostaria de saber? Diga-me, Talmadge, o que está estudando agora? Estudo uma porção de coisas, Sr. Robbins. Que livros leu recentemente? Acabei de ler Ratos e Homens, de John Steinbeck. Não preciso dizer que fiquei muito impressionado. Perguntei sobre o livro, imaginando que ele responderia que era a história de 2 caras chamados George e Lenny. O protagonista principal é... A essa altura, já me tornaram crente. Indaguei o que ele aprendera com o livro. Sr. Robbins, este livro não me fez apenas aprender. O livro impregnou minha alma. Uau, comecei a rir. E o que significa impregnar? Difundir por toda parte, respondeu ele, para em seguida me oferecer uma definição mais completa do que eu poderia dar aqui. E o que o comoveu tanto neste livro, Talmadge? Sr. Robbins, notei na história que as crianças nunca julgam ninguém pela cor de sua pele. Só os adultos fazem isso. O que aprendi foi que um dia me tornarei um adulto, mas nunca esquecerei as lições de uma criança. Nossa, 4 anos. Uau! Uau! Comecei a ficar com os olhos marejados de lágrimas, porque compreendi que Marva Collins proporcionava àquele menino e a tantas outras crianças o tipo de convicções poderosas que continuará a moldar suas decisões, não apenas agora, mas ao longo de sua vida. Marva aumenta a qualidade de vida de seus alunos pela utilização dos 3 princípios de organização de que falei no início deste livro. Leva-os a se manterem num padrão mais alto, ajuda-os a adotarem convicções novas e fortalecedoras,
o que lhes permite romper as limitações antigas e apoia tudo isso com as habilidades específicas e estratégias necessárias para o sucesso permanente. Os resultados? Seus alunos se tornam não apenas confiantes, mas também competentes. São impressionantes os resultados imediatos em termos de excelência acadêmica, e os efeitos do processo em suas vidas cotidianas são ainda mais profundos. Ao final, perguntei a Talmud: qual é a coisa mais importante que a senhora Collins lhe ensinou? O mais importante que a senhora Collins me ensinou é que a sociedade pode prever, mas somente eu posso determinar o meu destino. Uau. Gente, 4 anos. 4 anos. Meu Deus do céu. Talvez todos nós precisemos lembrar as lições de uma criança. Acho que eu preciso estudar com a doutora, com a professora, com a professora Collins. Talvez todos nós precisemos lembrar as lições de uma criança, com as convicções que o pequeno Talmud expressou de forma tão eloquente. Garanto que ele, assim como as outras crianças na turma, terão uma grande oportunidade de sempre interpretar suas vidas de uma maneira que crie o futuro que desejam, em vez do futuro que a maioria teme. Vamos analisar o que aprendemos até agora. Não temos mais a menor dúvida de que existe um poder dentro de nós que precisa ser despertado. Este poder começa com a capacidade de tomar decisões conscientes que moldem nosso destino. Mas há uma convicção básica que devemos explorar, e essa convicção pode ser encontrada em sua resposta à pergunta. Por isso que é importante fazer perguntas, né? Mas a pergunta vem no capítulo 5. A mudança pode acontecer num instante? Olha só. Não temos a menor dúvida de que existe um poder dentro de nós que precisa ser despertado. E esse poder começa com a capacidade de tomar decisões conscientes que moldem nosso destino. Mas há uma convicção básica que devemos explorar. E essa convicção pode ser encontrada em sua resposta à pergunta: a mudança pode acontecer num instante? Ficamos para o próximo capítulo, faltam 40 segundos, dá vontade de continuar, né? Mas eu vou terminar essa leitura de hoje com o início do capítulo 5, para a gente repetir amanhã, sábado. Então, ele deixa a pergunta: a mudança pode acontecer no instante? O que você responderia a essa pergunta? E ele põe uma frase de Coríntios 1, 15 e 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos. Gente, é bíblico. É bíblico. E o que você pensa sobre essa crença? Qual é a tua convicção sobre isso? Eu sempre pensei, eu acho que eu vou estudar com a doutora Collins, será que ela aceita adulto? Eu sempre pensei que mudanças demoram para acontecer. E olha a crença que eu estava formando. As mudanças podem acontecer num instante. É bíblico. Deus já disse. E isso é física quântica. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar dos olhos. Uau! Continuamos aqui então no 14º dia, amanhã, sábado. Vamos continuar com a leitura do Tony Robbins. Uau! Esse capítulo mexeu, né? Fica aí a liçãozinha do dia, né? De a gente construir as nossas convicções fortalecedoras e enfraquecedoras e apoiar ainda mais as convicções fortalecedoras e destruir e transformar essa enfraquecedora em uma fortalecedora. Fazer perguntas do que ela pode o que ela pode afetar na tua vida, né? Tanto de relacionamentos, como financeiros, como o relacionamento com as pessoas que você ama, né? Se você não se livrar dessas convicções que te enfraquecem,
porque é isso que não te deixa seguir, né? Quanto que e vai te custar você, emocionalmente se você continuar com ela, né? Entenda até que ponto essa convicção ela é ridícula e sem sentido, né? Vale esse exercício, eu acho, para hoje. E procurar a professora Collins. Quem aí? Levanta a mãozinha. Quem quer a professora Collins agora? Acho que eu vou lá procurar ela. Vamos ver se a gente aprende. Porque para o menino falar, de 4 anos, falar isso, que ele tem o poder de mudar e que a sociedade, ou que o convívio social, ou que qualquer coisa pode prever o que vai acontecer, mas só você tem o poder de realmente fazer acontecer. Nossa, 4 anos. Ah, que tapa na cara, hein? Quem mais tá com a cara vermelha do tapa? Do tapão que recebeu? Vamos lá. Que esses 2 dias de ontem foi só porrada na cara. Esses 2 dias foram de mexer tudo lá dentro. Oiê, bom dia! Oiê, tudo bom? Tudo bom? Eu quero também aula com a professora. Bora lá, vamos procurar ela na internet. Meu Não só Deus! para mim, não só para mim, mas toda a minha equipe. Isso. Não, acho que todo mundo. Acho que a gente vai fazer uma excursão lá para a escola da professora Collins. Meu Deus do céu. Acho que Sim, muita 4. gente. 4 anos. 4 anos. Imagina essa criança quando tiver os seus 20 anos. O que ela não vai estar fazendo na vida já? Uau. Daí eu fico imaginando aqui os currículos e as bases curriculares, que não pode ensinar letra, não pode ensinar número, não pode ensinar cores, até entrar na escola, com 6 anos. Exato. Nossa, é impressionante como... E assim, a gente está falando de uma professora dos Estados Unidos, mas se você for ver a base educacional de lá, é praticamente igual aqui, é cheio de restrições, né? E ela quebrou padrão, ela falou, não, eu vou fazer diferente, desse jeito não tá funcionando. E não funciona mesmo, né? Porque, na verdade, você não dá para a criança, isso falando de educação infantil, eu acho, né? Você não dá à criança a chance de ela se desenvolver, de ela criar, imaginar coisas, de ela sonhar, você poda tudo, né? Tipo, se ela desenha fora do desenho, se ela pinta fora do desenho, não, você está fazendo errado, você tem que pintar dentro, já querendo te colocar dentro de algo pronto, né? Quando, na verdade, são infinitas possibilidades. Se a tua mente divaga para fora do bonequinho, deixa aí, né? E é lógico que a gente treina isso, coordenação motora, né? Mas isso, pelo menos isso já está fora. Hoje tu não dá mais figura para ser pintada. Tu dá um papel em branco para a criança ótimo. fazer, né? Então, pelo menos, graças. Ótimo. Mas o sistema te leva a isso, né? E é complicado. A gente pode ver de antigamente, né? Eu não peguei essa fase assim, mas eu lembro que o vô estudava filosofia na escola. Acho que tu também, né? Sim. Então, a gente estudava educação moral e cívica. Sim. Não existe mais na grade curricular. E era isso. Pode estar descobrindo coisas, né? Exatamente. Então, eles vão te podando. E acabam podando em muitas coisas, inclusive adicionando crenças que te enfraquecem na tomada de decisão, né? Do tipo, não, isso não pode, isso tu não tá apto a fazer, isso é só para os grandes, isso é só para quem tem dinheiro, isso... E vai te limitando em várias coisas que poderiam te ajudar a te melhorar, a melhorar a tua vida financeira, melhorar o teu relacionamento aí com as pessoas que estão perto de você, porque você vai se limitando e vai se diminuindo, né? Acho que a palavra é mais ou menos essa. É como o menino falou, hoje eu posso ser o que eu quiser. Posso fazer o que eu quiser. Eu te mandei o Miguel? Acho que não. No Face?
Então, tem um menino que era meu ano passado, eu peguei ele só no começo do ano, né? Em março, Uhum. até parar. Ele tinha um ano, tinha um aninho, eu acho. Não sei se já tinha um ano, talvez já tivesse um ano ou não ainda, não sei. E ele era nosso ano passado. Aí parou. Uhum. E, e parou, ele ficou em casa. Só que a mãe dele posta muita coisa no Face. E eu tenho ela no meu Face. Então, hoje ele está com. Ele já, eu não sei se ele já fez 2 anos, talvez já tenha feito 2 anos. Mas Uhum. ela postou, agora, recentemente, ela posta muitos vídeos dele, né? Agora, o último que eu vi foi. Ela postou um número, ela chamou ele, estava na casa de alguém, eu acho, e ela chama para brincar, né? A brincadeira dele é essa. Então, ele antes já, ele conhecia, ano passado já, ele conhecia todas as letras, todos os números, todas as cores. Ele até meio que se atrapalhava, às vezes não sabia se falava em inglês ou em português. Português. Então, às vezes falava inglês ou português. E agora ele, outro dia ela estava com ele no Face, ela fez o vídeo, ele pegava a letra, ela dizia aí ele dizia diversas palavras com a letra A. E aí, quando ele Uhum. terminava, eu acho, o estoque dele, de cabeça, ele mesmo mudava para B, ele sabe o alfabeto inteiro, A, B, C, D, a sequência Olha que legal. toda, e ele vai dizendo as letras e dizendo palavras das letras, Das entendeu? letras. Olha E que legal. foi até longe, vai, A, B, C, D, E, F, G, vai. Ele ainda nem fala direito, porque ele é pequenininho. Mas ele já sabe todo o abecedário, as E palavras que começam com aquelas letras que ele vai citando uma a uma após outra. Ele conhece todos os números, conhece todas as cores, ele já fala um pouco inglês, alguma coisa. Então, se ele tivesse no CMEI, ele ia estar muito fechado. Em casa, sim, ele está muito mais aproveitado do que lá. Ele vai ler, ano que vem ele já vai estar lendo. Se ele é capaz de já estar lendo sim. mesmo. Olha o desenvolvimento, né? É. Uma pena, né? Porque eu acho que a escola poderia nos ajudar nisso, né? A nos desenvolver. Eu vejo o Davi também. O Davi assistia muito desenho dos Estados Unidos lá para criança mesmo, né? E ele falava todas as cores. Com um aninho ele vinha blue, red, black, white, tudo em inglês, assim. Tinha coisa. Eu lembro uma vez que a gente tava. Foi no Natal, né? Que a gente tava aqui, daí eu comprei melancia, comprei um monte de fruta, né? Botei lá. E nós tudo na mesa conversando, ele virou para trás, apontou, Mela. E daí todo mundo ficou olhando, né? O que que é isso? O que é, Davi? Mela. E eu, ele não sabia falar direito, né? Até que a Jéssica caiu a ficha. É melancia. Ele tava falando watermelon, que é melancia, né? Imagina, mas não sabe melancia. Eu falei, meu Deus, nem eu consigo falar watermelon direito e ele não tá falando. Mas é o desenvolvimento. E ele não estava na escola, né? Ele estava em casa, assistindo essas Agora coisas. garanto que vai segurar. Agora vai começar com as crenças limitantes, né? Dizem que a gente cria essas crenças até os 7 anos de idade, né? Essas crenças que limitam ou que nos fortalecem ou que nos limitam, a gente adquire até os 7 anos de idade. Depois a coisa começa, tu tem que ser trabalhado, né? Tu tem que ali reforçar o pé da mesa, né? Ou cortar o pé da mesa fazendo pergunta. É, Então, essa é é, a melhor fase para se aprender, a fase infantil. E é o que essa professora está fazendo, né? Com essas crianças. Muito impressionante. sim, sim. Daí, é, daí assim, embora que a gente tem essa parte também que é legal, mas ao mesmo tempo é legal, mas tu fica limitado porque não é tudo. Tipo, tem que fazer aquilo que a criança tem que fazer pergunta para ver o que a criança responde, para ver qual é o interesse dela, qual que é naquele momento, o que ela naquele momento está querendo saber, né? E a Uhum. partir daí fazer um planejamento. Mas o espaço para que tu faça isso é muito pequeno, Limitado. né? Limitado, Limitado. porque... E agora É. piorou ainda, né? Sim, porque agora, com
com o ensino à distância, né? Para essas crianças, mais limitada ainda. Mesmo Mas quando voltar. mas talvez, como tu falou, como eles ficam mais tempo em casa, talvez consigam se desenvolver mais, porque vão ter a lição de casa, né? Com os pais ali, e vão ter o ensino do colégio. Eu acho que na prefeitura uma pequena parte, porque os pais não têm muito, né? Recurso. Bem, a mãe do Miguel também, não sei. Também vai muito do interesse, né? Porque, assim, normalmente essas mães e pais não tiveram isso, né? Desse desenvolvimento e tudo. Daí, talvez nem saibam que existe, né? Então, também é complicado, né? Para eles ultrapassar essa barreira, porque é uma crença de que, não, eu aprendi assim e o meu filho vai ter que aprender assim. Isso é uma crença muito Ou limitante. vai dizer, isso aí é coisa para aprender na escola. E deixa, entendeu? Não é como a mãe do Miguel que está alimentando ele com todo esse tipo de informação. Sim, E a maioria dos pais vão dizer, isso aí é coisa para aprender na escola. sim. Deixa para quando ele entrar na escola vai aprender. E aí, como o tempo está correndo, e está correndo rápido, e eles estão deixando essa fase que é o de maior desenvolvimento do cérebro ali, para frente, né? Mas eu lembro que o mano que cuidava do Rafa, quando a Madeline saía, né? Então o mano era pequeno, o Rafa, você lembra como era? O Johnny, o mano não sabia o que fazer com ele, pobrecinho, o mano também pequeno, devia ter o quê? Uns 12 anos, sei lá. Então, ele tinha que cuidar do Rafa. Daí ele pegava aquelas enciclopédias. Nossa, Né? Daí o Rafa era pequeno, bem pequeno, tipo 2 anos por aí. Mas ele sabia todos os países do mundo, todas as capitais, conhecia todas as bandeiras, que eram naquelas enciclopédias que tinha, que era 1 milhão de bandeiras, assim, né? sim. Ele conhecia todas as bandeiras, todos os países e todas as capitais, porque o mano não sabia o que fazer com ele, botava ele para ver isso. A enciclopédia, porra, super produtivo. Sim. Coitado do Rafa. Não, era muito interessante. A gente se divertia muito, porque tu pegava aqueles países que nem tu sabia que existia, e agora ele não vai saber, ele sabia tudo. Pecado, coitadinho. Podia ter botado uma coisinha melhor, né, pra ele. Bandeira de país que tu nunca mais vai ver. Eu podia ter dado os livros do Tony para ele. Podia ter dado os livros do Tony, no verdade. Professora. Ai, meu Deus do céu, olha. Mas Dá um filósofo bem difícil. Um filósofo, né? Podia ter dado um livro de filosofia. Dá um Marx. Dava um Karl Marx, dava um Hermes Trismegisto, dava... Não, vai dar bandeira. Ai, coitado, Rafa. Não sei se hoje ele lembra das bandeiras e das capitais. Talvez não. Bebê, eu sabia tudo. Talvez não. Ai, que legal. Mas então é isso. Então ficamos aí com a liçãozinha de casa, né? Fazer a nossa lista. Eu vou ter que ler, mas hoje eu não vou ler. Eu vou ter que assistir a de ontem, que eu não assisti. E vou ter que assistir hoje de novo para copiar, porque eu não copiei, porque não dá tempo de copiar tudo. Hoje ainda fiz bem devagarzinho para não ter essa reclamação. Não teve mas eu não estava com o caderno lá na mão, aí até buscar as coisas, aí achar uma caneta. Daí eu disse, depois eu assisto de novo e copio. E também porque eu não estou entendendo bem o que são essas coisas aí que está pedindo. Daí... Das convicções? É porque ele falou ontem, né? Tu perdeu. Daí eu vou... Mas hoje eu tenho que fazer o vídeo ainda da boneca de lata, que eu apesar de
ter feito 200 vezes antes de ontem com a Dinda, e ela veio com uma reunião com o pessoal da igreja e comigo, eu assistindo a reunião dela e eu esperando o vídeo, no fim o Fá chegou, não deu. Aí fizemos um monte de vezes, quando chegou na última, eu disse, agora a Lila deixa essa tá boa, vai assim, tá bom. Daí eu fui assistir o vídeo de novo, eu toda escabelada, de tanto fazer detalhe. Eu olhei assim, eu tô no meu cabelo, eu tô parecendo uma bruxa. Senão eu fico Mas a dona Rosilene está pedindo 1 milhão de coisas que não tinha pedido e agora ela parece que pirou, voltou pirada. Ontem a gente estava bem louca lá no CB, porque não dá tempo de fazer, pediu coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir o vídeo. Eu vou fazer do jeito que ela quer. Ela quer para ontem, então vai ser para ontem. Vou tirar tudo que eu me organizei e vou fazer básico. É o que deu. Ótimo. Tu tem que diminuir a qualidade para poder entregar no prazo. Então, vai diminuir a qualidade, vai ser do jeito que dá. Não vai ser mais assim, vou colocar isso, vou colocar aquilo, incrementar. Não, do jeito que dá. E assim a educação vai seguir do jeito que dá. Assim vai seguindo. A gente chama depois a doutora Collins para corrigir. Eu tenho que pegar o livro dessa moça. Manda pegar o livro dessa moça. Eu vou mandar ali para ti, o nome completo dela. Marva Collins. Marva Collins. Põe lá escrito. Vou mandar para ti no particular. Marva Collins. Vou ler. Então tá bom. Então é isso. Ficamos por aqui sexta-feira. Oi? A Dinda entrou? Não. Mas tá aqui o nome dela. Eu não. Para mim não apareceu. Apareceu aqui. A Dinda tá aqui. Entrou a Andréia, entrou a Cláudia, entrou a Dinda, é porque parou de subir o bagulhinho aqui. Oi, Dinda. Tá. Oi, pessoal. Oi, Dinda. Dinda, hoje tem gravação. Hoje, gravação hoje, estúdio, daqui a 40 minutos estaremos no estúdio. Mas o nível baixou, o nível agora tá lá no retorno. Então tá bom. Então, finalizamos por aqui hoje. Amanhã continuamos no sábado com a leitura do livro do Tony Robbins, Desperte-se Gigante Interior. Vamos pro 14º dia. Beijo grande para todos, ótima sexta-feira, ótimo trabalho, boa gravação! E a gente se fala amanhã. E aparecendo lá na lista da professora. Vou colocar. Marva Collins. Tá. Depois eu quero que tu me diga, eu não consegui entrar lá para me inscrever no... do Mário Sérgio Cortella e com a Lucilene Galvão. Tá. Eu não vou conseguir assistir às 8 horas, daí fica um horário bem ruim. Tomara que fique gravado, que daí eu pego depois. Que acho que vai ser bom, né? São duas feras, né? Pois eu não quero perder, mas eu não consegui fazer a inscrição, não consegui entrar no tal do Impla lá. Tá. Aonde? Ampla, Simpla. Isso. Tá. Daí depois eu te ajudo, então, nem que eu faça a inscrição por aqui. Tá bom? Então tá. Beijinhos, tchau. Boa sexta-feira, até amanhã. Tchau, Dinda. Tchau. Quem tá aqui, não sei quem é que tá aqui ainda. Dinda, Andréia, Cláudia, tchau. Beijo. Tchau, beijo.